Hoje é dia 13 de abril. Bem-vindos ao InfraFM Talks. Hoje a gente tem o prazer de estar aqui com a presença de um reconhecido e respeitado profissional na área de gerenciamento de riscos. A gente está falando com o professor Dr. Antônio Celso Ribeiro, brasiliano. Ele é presidente do GIA, que é Brasiliano de Associados, e também da Interrix, que é Inteligência em Riscos. E eu tenho tido aí a felicidade de receber do Brasiliano alguns relatórios diários, né? Fala um pouquinho sobre a velocidade de transmissão do Covid, algumas expectativas em relação aos estados, o nível de complexidade, de emergência. Então, Brasiliano, eu queria ouvir de você hoje, agora, né? Qual é a situação de contágio no Brasil, né, em relação a outros países? Como entendido esse relatório, parece que a gente está num nível um pouquinho abaixo da média dos outros países, é isso mesmo? Qual é o problema nosso, então, de maneira clara e direta, Leia? Bom, antes de mais nada, prazer estar com vocês aí, obrigado pela referência toda, é um prazer estar com você. Vamos lá. Qual é o nosso problema? Realmente a nossa velocidade de transmissão hoje está abaixo da média, ela está oscilando muito, ela tem uma volatilidade muito grande, né? Então, às vezes ela vai para 20, 25, cai para 19, cai para 12, cai para 7. Quer dizer, o que é isso? É o crescimento diário. Agora, nós temos um problema, nós estamos hoje com mais ou menos 20.100, mais ou menos, casos confirmados e 1.200 mortes, mais ou menos, tá certo? Quer dizer, em termos comparativos, não é. Se a gente for comparar com o mundo, tá certo? Os Estados Unidos tem hoje mais de 400 mil e outros. Depois eu vou mostrar até um gráfico depois, se puder mostrar, ou senão mando para você, cair na matéria aí no slide, tá certo? Mas qual é o problema do Brasil hoje? Nós não temos, na verdade, nós temos a subnotificação. O que é a subnotificação? Na verdade, como nós não temos o teste de massa que os países costumam fazer, você não sabe quem está infectado ou não, quem é assintomático ou não. Por exemplo, isso está hoje com o coronavírus, mas uma pessoa assintomática. Estou transmitindo isso para outras pessoas. Então, aí é a subnotificação. Aí, ou tem pessoas com casos muito leves, tá certo? Transmitindo para outras pessoas, e ele não sabe que tem, na verdade, o coronavírus. O que isso tem como consequência, na verdade? Começa a crescer, né, de maneira exponencial. Aí entra a questão de você ter o isolamento. Então, o isolamento, na verdade, que aqui no Brasil fizemos em duas categorias, o ampliado e o seletivo, ou se não radical, o lockdown, certo? É o que vale a pena. Então, na verdade, o Brasil, resumindo, o Brasil hoje está numa posição boa, posição confortável. Está abaixo, muito abaixo da média do que está a Itália, do que está a Espanha, do que está os Estados Unidos, tá certo? Então, isso é um ponto fundamental, tá certo? Do que está o Reino Unido hoje, por exemplo, certo? Uma posição boa. O problema nosso também é que são as questões dos leitos de UTI. Então, nós temos, pelo menos hoje, se não me engano, acho que 16 mil leitos de UTI no Brasil inteiro. Então, você vê, se precisar, tiver uma evolução muito rápida aí da pandemia, vão ficar estrangulados. Então, qual é o objetivo de você ter o isolamento, na verdade? É você achatar a curva. Tem que achatar a curva. Quer dizer, você diminui, o isolamento não vai evitar o contágio, mas ele evita você ter aquele pico alto, tendo aquele pico alto, você estrangula e faz com que, na verdade, o sistema de saúde entre em falência, porque você não tem como atender. Então, esse é o problema do Brasil de hoje. Você tem uma subnotificação e você está fazendo um voo cego, na verdade. Então, esse é o grande problema do Brasil. Estamos fazendo um voo cego. Os dados que eu faço no meu boletim, eu faço em cima dos dados oficiais. Pelos dados oficiais, nós estamos bem. Agora, tem que ver se... Quando a gente fala que nós estamos bem, né, mesmo com medo, e aí tem muita história, vamos flexibilizar ou não vamos flexibilizar, né? Aliás, tem um provérbio que eu gosto bastante nesse, que diz assim, né? Grandes generais, eles devem emitir comandos de manhã e trocá-los à noite. Acho que a gente está mais ou menos assim, né? Eu queria ver qual é o perigo, na sua visão, da flexibilização nesse momento, mesmo a gente estando numa situação que a gente poderia dizer aí como... Então, a gente está numa situação boa, confortável, mas como nós temos a questão da subnotificação, você pega São Paulo, que, por exemplo, é o epicentro. Então, São Paulo, por exemplo, e as capitais que estão com maior volume, né, de contaminados, você pega São Paulo, pega Ceará, pega Fortaleza, pega Rio de Janeiro, por exemplo,
Pega Manaus, por exemplo, né, as capitais estão com maiores índices, fizeram sobre 1 milhão agora que eles fizeram, e eu não daria a flexibilização para essas cidades, não. Em São Paulo, inclusive, eu faria o lockdown. Fecharia, faria um cinturão sanitário em São Paulo por 2 semanas, uma coisa mais rígida, né, para poder você jogar o índice de contaminação na lona. Eu faria isso de maneira radical, radical. 2 semanas fechado em casa, ninguém sai, polícia na rua, quem saísse ia ser autuado ou preso. Por quê? Você tem que fazer isso daqui, joga para baixo para você poder evitar. Os países que fizeram isso de forma radical, na verdade, eles conseguiram um índice muito baixo de contaminação, certo? Para depois e depois você tem que evitar ter uma segunda onda, porque o rebanho que somos nós, né? A gente não vai estar contaminado se não está imunizado. Esse é o problema maior que nós temos hoje também. Mas eu faria isso para se evitar essa sobrecarga no sistema de saúde. Nosso maior problema hoje é o sistema de saúde. Você pega, por exemplo, uma Alemanha da vida, que tem o maior sistema de saúde que tem hoje, praticamente da Europa e do mundo, né? Tem muito leito para pouco alemão, entre aspas, está tranquilo. Você vê que tem pouca morte. Tem até mais de 100 mil, por exemplo, infectados, mas tem pouca morte em relação a isso. 1.000 e poucas mortes, mais ou menos, ela tem. Olha a gente, mas está muito baixo. Então, ela está tranquila, tem como ela atender. Pega o americano, já não está. O americano tem menos do que a gente, por incrível que pareça. Nova York, por exemplo. Ela está numa situação complicada. Estados Unidos. Sim, acompanhado, né? Terrível. E a gente também tem visto assim, que a tecnologia, até o governo do estado está usando tecnologia para a gente ver onde tem mais gente, onde tem menos leito, para evitar, na verdade, as aglomerações. Né? Do seu ponto de vista, como que a tecnologia hoje pode ajudar a gente a gerenciar de uma maneira mais estratégica? Então, você tem a tecnologia hoje que a Coreia utilizou, Israel utiliza bastante, a Alemanha ainda utiliza, seria via celular. É um aplicativo que você pode colocar via metadados, na verdade, onde a pessoa que ou ela pode ser vacinada ou sem ser vacinada, ela recebe no aplicativo um autodiagnóstico e ela se faz esse autodiagnóstico. Então, nesse autodiagnóstico, para ela, né, uma classificação, vermelho, amarelo ou verde, certo? Tem um passaporte com isso. Então, você tem que ficar em isolamento. Então, o governo ou a área de crise sabe se a pessoa pode circular ou não sabe. Ela controla isso. Isso incluindo a questão da privacidade das informações. O aplicativo entra no banco de dados do celular da pessoa. Então, é só para poder fazer a localização e saber quem pode estar infectado ou não. Aí a questão de você fazer o distanciamento social é um distanciamento seletivo, mas inteligente. Certo? Por clusters, na verdade. Você começa a ser melhor. Então, se tivesse essa tecnologia, nós não temos a vacina, você casa e teria uma outra opção, você fazer uma seleção melhor. O ideal era fazer os dois. Você pega a Coreia, por exemplo, ela fez isso com os dois. Ela fez uma testagem em massa grande, 32 mil pessoas, né, mais ou menos, sobre 1 milhão de habitantes. O americano está fazendo 100 por 1 milhão de habitantes, para ter uma ideia. Isso que arrebentou lá, por exemplo, né, o número de infectados, monstruoso, certo? E então estão num ritmo muito grande. Até hoje a Coreia faz isso. Né? Hong Kong fez isso também. Então, por isso que fez um distanciamento, cortou apenas as escolas, Hong Kong, na verdade, e não fechou o comércio, por causa disso, da tecnologia com amostragem. Então, o pessoal fala, Hong Kong não fez, não precisou fazer, porque ele tem a tecnologia junto com a amostragem. Então, são ferramentas que o pessoal tem na mão. Agora, se nós não temos isso, o distanciamento é essencial. E aí tem uma coisa importante, se você for olhar estudos feitos lá atrás, em 18, estudos feitos em 18, feito agora, e saber as cidades que fizeram distanciamento social em 18, a recuperação da economia das cidades e dos estados que fizeram distanciamento foram mais rápidos, porque conseguiram se recuperar, as pessoas se recuperaram mais rápido. Ou seja, sem a não tem economia, né? Então, se você tem economia em prol da pessoa, não tem escolha de Sofia, né? Isso é totalmente... É verdade. E deixa eu te falar, a gente tem observado, né, que as organizações foram mais ou menos pegas de calça curta
principalmente, vamos fazer home office todo mundo, nem todo mundo estava preparado. A minha pergunta para você é a seguinte: as organizações têm percebido a importância do gerenciamento de risco das suas atividades? Olha, sinceramente, se perguntar para mim se as empresas estavam preparadas, não estavam. Foram pegas de calça na mão. Assim como parte do governo foi pega de calça na mão também. Um dos poucos governos aí que se olharam de maneira mais prospectiva, um pouco mais na frente, foi a Coreia, Hong Kong, a Alemanha se preparou bem para isso. Quando deu a primeiro bandeirinha amarelinha lá na China, a Alemanha levantou a bandeira dela já laranja para ela. Até que preparou. Então, essa pandemia, na verdade, pegou todo mundo de calça na mão, porque pensaram o seguinte: fecha a fronteira, não vai chegar até nós, é muito longe, é uma gripezinha, não é forte, e ela veio com tudo. As empresas brasileiras não se prepararam, foram para o home office, como todo mundo está fazendo hoje o home office, não se prepararam tecnicamente e em termos de segurança. Então, hoje está tendo muito ataque de cyber, por exemplo, quem está no home office, porque não se prepararam para isso, certo? Ataque com relação a isso. Então, a gestão de risco hoje foi pego de calça na mão em relação a isso. Tem que fazer, vamos fazer 1.000 pessoas, 2.000, 5.000. E não precisava ter 2.000. Era para ter 2.000 tranquilo em casa, em home office. Mas estão trabalhando. Porque você vai fazer de negócio, você vai usar 20, 80. 20% trabalha, 80% descansa. E tem que fazer, inclusive, a trocas. Você faz, então, por turno. Se poder render mais, inclusive. Deixar todo mundo aqui trabalhando. E a questão aberta aí do VPN aberta, das linhas abertas, é um perigo muito grande. Certo? Então, não se preparavam, não se prepararam, não tinham planos montados, estruturados, não tinham. Então, 90% das empresas não tinham um plano estruturado para isso. Elas foram pegas meio que no galego. É lá de peça. E contando com toda a sua experiência aí ao longo dos anos, como que você está vendo hoje o posicionamento, mas acho que é ético mesmo, das pessoas, Como você acredita que o empresário deve se organizar daqui para frente? Porque essa não é a primeira, não é a segunda e nem a última crise que nós vamos ter. E eu acredito que essa crise trouxe aí muitos aprendizados. Qual seria a sua orientação aí para os empresários do mercado brasileiro? Eu acho que essa pandemia, diferente das outras que nós tivemos, eu acho que é a primeira vez que o Brasil está passando por algo desse tipo, Pelo menos a nossa geração. Eu acho que é uma coisa fundamental que está fazendo a gente repensar uma série de coisas, Então, primeiro ponto fundamental, fazer isso que nós estamos fazendo, a gente não fazia antigamente, Então, a gente achava que tinha presencialmente, então nós estamos aprendendo, na verdade, a usar mais a tecnologia. Eu, pelo menos, estou aprendendo. Pensar em fazer fazer conferência direto com isso daqui, achava que não funcionava, que era ruim, dando aula através disso também. Quer dizer, eu gravava as minhas aulas, achava que agora estou dando aula online direto, tem que se virar, certo? Lá você tem que se reinventar de outro. Então, isso faz parte do processo. Então, isso vai acabar. Os restaurantes que estão fazendo delivery, eles vão começar a repensar o modo de trabalhar. Então, a gente vai sair dessa crise uma outra cabeça. É o que eu acho que vai acontecer. O modo como nós vamos sair, Leia, vai ser totalmente diferente como nós entramos. O empresariado vai mudar a forma de trabalhar, o mercado vai pensar de maneira diferente, então nós temos que nos reinventar e repensar como que nós vamos entregar os nossos produtos, nossos serviços. Isso entra eu, você, todo mundo, vamos entregar, certo? Se compensa fazer o que estava compensando, se compensa manter uma estrutura física grande, de repente eu vou enxugar minha estrutura da pessoa para home office de fato, o restaurante vai enxugar mais delivery, talvez, a venda, e-commerce, então isso vai acontecer. E tem uma questão que eu acho que é básica, que em termos éticos agora, eu acho que é fundamental. Eu acho que não podemos entrar na escolha de Sofia. Ou a economia ou são as pessoas. Isso não existe. Para mim, não existe. As pessoas têm que ser em primeiro lugar, a vida em primeiro lugar. Então, vamos tentar preservar isso daí, e sem as pessoas não tem economia, não adianta. Então, os negócios são pessoas, não tem jeito. Isso aí, para mim, é papo. Eu ponho sempre no último final do relatório que eu faço, às vezes tenho que fazer no pau, às vezes o relatório correndo, você põe uma imagem aí que ninguém fica para trás. Acho que isso é importante a gente gravar bem, questão ética, Nós, eu como empresário, você como empresário, mas eu como empresário,
Eu sei que a gente vai sofrer, sei que vamos levar a paulada, já dei até um webinar sobre isso, falei abertamente. Primeiro que a gente corta, depois corta banco, depois vai cortando, né? Corta a própria carne, faz parte do processo. Nós somos empresários e está no risco, faz parte do dia a dia nosso. Mas as pessoas têm que ser preservadas. Sem a pessoa, o RH, você não consegue rodar. Então, o empresário tem que se preparar para isso. E tem gente que não, tem desespero, já começa, né, a mandar embora, já teve empresa que mandou embora pessoas, tá certo? Né, por celular, WhatsApp. E eu acho isso ainda picado, no meio da pandemia, o cara está recebendo um WhatsApp dizendo, tá, muito obrigado, tchau, estou indo embora, estou cortando o custo. Não dá. O governo está tentando, pode, deu uma resposta tardia, né? Sou contra o posicionamento do presidente falar que tem que retomar, não pode retomar agora, não tem como retomar agora, dá um tempo, flexibilizar muito devagar e saber na onde que tem que flexibilizar, senão a gente fica a pé. Senão a gente vai ter aí um problema muito sério, igual está nos Estados Unidos. Você viu aquele filme, aquela reportagem que se apareceu, as covas, né, comuns, né? Sim. Verdade, Nossa, quer dizer, é terrível. Terrível aquilo ali, né? Então, você vê como é que fica. E estou falando de Nova York, hein? Primeiro mundo, Estados Unidos, a cidade mais rica do mundo. New York, pá. Então, quer dizer, terrível aquilo ali. O cara com escavadeira jogando caixão ali, atrás de caixão, estão morrendo. Quer dizer, então não é um resfriadinho, não é uma gripezinha, é perigoso, temos que se preservar para isso.